Primeiramente, boa noite, com alegria. Agora são exatamente 18h17 do dia 27/4 de 2026 e tem uma novidade para vocês, meus amigos que me acompanham aqui, meus fiéis companheiros. A gente agora possui um nome e uma identidade, que é Papo Reto com Deus. Eu gostei muito desse nome porque eu gosto dessa ideia do papo reto, né? De que o papo reto é que você tem com quem você tem intimidade, com quem você conhece. E acho que é isso que a gente vem criando nos vídeos, nos podcasts. E também é esse relacionamento que eu viso ter com Deus também. Que é esse papo reto de, Senhor, não consigo, eu preciso da sua ajuda. De ter intimidade, porque você tem esse papo reto com quem você tem intimidade. Então acho que a gente tem que buscar esse papo reto com Deus e ter toda intimidade com Ele, né? E esses dias eu andei sumido, mas eu tava meditando e também fazendo serviços aqui na base missionária. E eu fui pro livro de Marcos. Foi um livro que eu já li bastante, já ouvi bastante, direto eu passo por ele, mas agora aconteceu algo diferente. O que, Reuel? Deus. Deus simplesmente ele tem falado muito comigo no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos me chama a atenção porque ele é o evangelho mais curto entre os quatro, mas também ele é o mais papo reto possível, porque Marcos ele só descreve o que precisa saber. Ele não detalha nada. Ele só fala: Jesus foi ali, fez aquilo e pronto. A mulher fez aquilo, pronto. Aconteceu isso, isso e isso e pronto. Ele não detalha nada. Ele é o papo reto ali mesmo, na medida do possível. E, e ele escreve esse evangelho, né? João Marcos, o nome dele. Ele escreve esse evangelho para fortalecer a fé em tempos difíceis naquela época. Mas esses tempos difíceis se estendem a nós até hoje, né? Porque não parou os tempos difíceis, eu acho que também não parará por enquanto, até quando ele voltar. Maranata, hora vem, aleluia. E ele vem trazendo essa ideia, né, que Jesus é o Filho de Deus, né, reafirmando, né, que ele é o Filho de Deus e o servo sofredor. O Evangelho de Marcos foi escrito 60 a 70 anos depois de Cristo. E para você que gosta de curiosidades ou de saber mais, ele tem um versículo chave que está lá em Marcos 10:45. Depois te convido a ler e se aprofundar mais nesse Evangelho de Marcos, que é muito bom, muito, 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 muito. Hoje eu não sei como será o caminhar desse vídeo, mas eu quero compartilhar algo que Deus falou muito comigo essa semana, dentre as passagens, que é lá em Marcos 5:25 a 35, a cura de uma mulher enferma. E quem é essa mulher? Ah, tenho certeza que você já ouviu a história dessa mulher alguma vez na sua vida. Ou se não ouviu, ouvirá agora, que é a mulher do fluxo de sangue. E igual eu falei, eu já ouvi muitas vezes. Só que dessa vez eu acho que o Senhor me confrontou com algo nessa passagem que realmente me pegou assim de surpresa e que na hora que eu li ela eu fiquei pensando já tem uns 2 dias, eu preciso compartilhar com as pessoas. Primeiro eu vou ler, depois vamos ver o que Deus vai fazer. Que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, amém. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e
fique livre desse mal. É linda, né, essa passagem, né? Só que eu tenho alguns pontos, né, pra gente refletir aqui nessa passagem, né? Essa mulher já tinha gastado tudo que tinha. Ela já tinha caçado todos os médicos possíveis, ela tinha gastado todo o seu dinheiro possível e nada melhorava. Pelo contrário, ela só piorava. E quantas vezes, né? A gente, a mulher, ela ouviu de Jesus depois, mas e a gente que já ouviu de Jesus? E muitas das vezes a gente se posiciona só através do nosso pensamento, do que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é ruim. Quantas das vezes a gente confia mais no nosso esforço, mais no nosso saber e, e deixa de confiar em Deus, né? Isso me confrontou muito, né? Porque aqui a gente vê uma mulher que ela ouve de Jesus após ter feito isso. Mas a gente traz pra gente, né, pra aplicar nas nossas vidas. Quantas vezes a gente está sofrendo por alguma coisa, não simplesmente só por uma doença, alguma dificuldade financeira, alguma discussão ainda, tipo, com família, alguma coisa do tipo, e a gente vai lá e age pelas nossas forças e pelo nosso saber. E isso, por experiência própria, muitas das vezes mais piora a situação do que melhora. Porque geralmente é isso, né? Quando a gente age pelo impulso, age pelo que a gente entende, ou pela nossa própria vontade, pelo nosso espírito de justiça, nossa própria justiça, né? A gente acaba piorando algo, né? Que a gente poderia recorrer para o Senhor, né? E quando a gente olha para essa mulher, ela já tinha feito tudo, mas ela ainda não sabia de Jesus. Mas ela já tinha feito de tudo e ela só piorou, em vez de melhorar. Só que ela, um belo dia, imagina comigo, um belo dia tá aqui e escuta: Ah, você viu Jesus? Ele curou tal pessoa, ele expulsou tal demônio. Ah, ele fez um cego enxergar. E quando essa mulher escuta isso, ela para e fala assim: Eu acho que eu não fiz tudo. Eu acho que ainda existe algo. Existe algo e não era algo, era alguém, era Jesus. Ainda existia Jesus ali. E, e a gente vê a entrega dessa mulher, né? Que ela vira e fala: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha a fé, tamanha fé que ela teve de ouvir falar que havia um Jesus que curava. Então aí já é o primeiro ponto. Eu tenho confiado no meu saber ou em Jesus? Eu tenho tido fé no que eu sei fazer? Eu tenho tido fé nos meus pensamentos? Ou eu tenho tido fé em Jesus? Eita, eita. E quando ela tocou Jesus, então logo ela sarou. Como um passe de mágica, ela sarou. Não existia mais hemorragia, tinha estancado. E, e aqui tem outra coisa que me pega muito, que quando ela toca Jesus, ele então pergunta, né? Quem me tocou? Pois de mim saiu o poder. E, e o que me impressiona é porque ele estava numa multidão, Jesus estava nessa multidão. Então é lógico que pessoas já estavam tocando ele. Mas quando essa mulher que buscava Jesus com fé tocou nele, saiu poder ao ponto dele reconhecer que alguém tinha tocado nele diferente. Porque no meio da multidão é lógico que outras pessoas já tinham tocado a Jesus, nas vestes de Jesus, foi na capa de Jesus. Nem foi no próprio corpo, foi na capa, como a gente veio. E, e Jesus reconhece imediatamente que dele havia saído o poder. E então ele é esse Deus, né? Esse Jesus, esse Deus que nos vê e é presente, é onisciente, que quando a gente se achega a ele, ele está ali nos vendo. Então,
Não tenha medo, não deixe de buscar o Senhor nunca. Não acha que o Senhor não te vê, não te percebe, mas pelo contrário, ele te vê muito bem. Em meio à multidão, ele te enxerga e ele sabe que você tem o buscado. Mas busque, busque de verdade, busque com fé, crendo nesse Deus, que ele vai te ver. Ele sempre vai te ver, nunca vai tirar os olhos de você. Ele é esse que conhece desde o ventre de sua mãe, né? E a gente vai seguindo, né, a passagem e ainda os discípulos questionam, né? No meio da multidão, senhor, você quer saber quem tocou você? Mas ele olhava para o redor para ver quem tinha feito aquilo. E agora chega o versículo que me confrontou ao máximo. Aquele que eu parei e falei assim, cara, eu faço isso tanto, tanto, que é. Então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. E quando a gente lê isso, a gente tem um contexto histórico para isso. E essa mulher ela estava sofrendo de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Quando a pessoa estava, quando a mulher estava nesses com hemorragia sangrando, ela era considerada impura. Ela não podia estar ali. Ela não podia estar no meio daquele povo. Ela não podia estar naquela multidão. Ela não podia tocar em alguém. Então é por isso que ela chega trêmula e com medo, porque ela fez algo que ela sabia que não podia diante a lei. Só que ela tinha fé nesse Deus, né? Ela tinha fé em Jesus que ele podia curá-la, né? E eu fui pesquisar mais sobre isso, então, já que ela estava errada, né? Por quê? Porque ela foi curada, então, por que que deu certo, né? Por que que ela simplesmente foi curada? E isso foi uma coisa que também me pegou muito, porque ali Jesus mostrou que ele era a lei e ele estava cumprindo a lei. Eles viviam baseado na lei, mas Jesus chega e fala: Eu sou a lei. Eu vim cumprir a lei. Porque para a gente viver sobre a lei é pesado, a gente não consegue cumprir toda a lei. É um jugo pesado viver sobre a lei. E quando a gente vive sobre a lei, a gente cai nesse ativismo, a gente cai nesse lugar de meritocracia que a gente faz para merecer, ou que Jesus nos deve algo porque a gente está cumprindo as leis. Mas não, não é isso. Todos carecemos da graça de Deus. Todos nós pecamos e a gente não é capaz de viver debaixo da lei. Por isso que o Senhor veio com a sua graça, porque a lei é um fardo pesado demais. E quando a gente olha para essa pra mulher samaritana, quando eu vejo esse que ela fica amedrontada e com medo porque ela sabia que ela estava impura, na hora o Senhor me confronta porque eu ainda também chego a ele trêmulo e com medo. Não por causa de um fluxo de sangue, mas porque eu sei do meu passado. Porque eu sei o que eu fiz, eu sei os pontos que eu errei, eu sei as coisas que eu faltei, eu sei aonde eu desobedeci, aonde eu desonrei um pai, uma mãe, eu sei aonde eu menti. E, e ainda me achega ao Senhor com medo, eu me achega ao Senhor com medo. E, e o Senhor fala com ela: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e livre-se desse mal.
ela tinha sido perdoada. A fé dela salvou ela. A fé que Jesus era superior a tudo salvou ela. A fé que o Senhor podia salvar ela, salvou ela. E, e chega o Reuel também, né? Muitas das vezes chega a todos nós, né? Porque pessoas que são meio Paulo, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. A gente vive nesse dilema, né? E muitas das vezes eu vivo como quem vive, ou vivemos como quem vive debaixo da lei, né? Com esse peso da lei, né? Que a gente errou, que a gente não merece, né? Não merece esse amor de Deus, não merece ser olhado por Deus. Só que hoje ele fala: vá em paz, a sua fé te salvou. Livre-se desse mal. O Senhor, ele pagou esse preço. Às vezes a gente realmente não teve uma vida certa, né? Alguns talvez carregam esse fardo mais que outros, né? Mas o Senhor, quanto para quem não teve fardos maior, quanto para quem teve fardos menor. Ele fala: você está perdoado. Porque o Senhor, ele pagou o maior alto preço na cruz. Ele morreu pelo meu, pelo seu pecado, para que a gente pudesse ter acesso a ele, poder ter a vida eterna com ele. E quando a gente cai nessa de deixar a graça de lado, a gente vai para um abismo que não tem fim. E o Senhor sempre está ali para nos lembrar: vá, a tua fé te salvou. Vá, livre-se desse mal. E esse é o ponto que eu sempre vou voltar, que o Senhor, ele nos perdoou, mas ele nos chamou para ter uma vida de arrependimento, a negar a nós mesmos, a tomar nossa cruz e segui-lo. Ele é esse Deus que nos dá a graça, que nos perdoa, mas fala: vai, nos peques mais. E a gente tem que viver essa realidade que o Senhor não olha para a gente como nós olhamos. É Ele que sabe os pensamentos que tem sobre cada um de nós. São pensamentos de amor, não de morte, para resumir, né? E então, quando eu volto para a história da mulher samaritana, eu vejo ela trêmula e com medo. É a mesma coisa de olhar para mim e ver eu trêmulo com medo diante de Deus, porque acho que não sou digno. E realmente eu não sou, mas a graça dele, o amor dele resolveu me amar. Ele escolheu me amar. E ele não quer que a gente viva essa vida trêmula e com medo. Ele não quer que a gente viva preso no passado, preso nos fardos que a gente carrega, porque ele mesmo nos chama: lança sobre mim o seu fardo e tome o meu, que é leve. Ele é esse Deus. E ele somente nos chama para estar com ele, a se relacionar com ele. Então, é isso que eu vejo nessa história hoje. Eu lendo hoje. Amanhã posso ver outra coisa, mas hoje é isso que o Senhor está nos chamando para não se chegar mais com medo a Ele. Porque Ele já nos perdoou. Ele já deu a palavra dele: livre-se desse mal. Livre-se do seu passado. Livre das suas feridas, das suas marcas. E vem. E vem caminhar comigo. E meu desejo hoje é que realmente eu, primeiramente, venha compreender e entender isso. Que a gente possa viver como esses filhos perdoados e que aceita o fardo do Pai, que é leve.
e suave. A gente consiga olhar para o Senhor com alegria, amor e paixão, não com medo. Que a gente seja essas pessoas que olhem para o Pai, não com medo, não pensando no passado, não preso nas coisas que já foi, mas olhe para o Pai com esperança de estar com Ele na eternidade. Olhe com esse amor para Ele. Então, eu acho que é sobre isso que eu tinha para falar hoje. Não sei se ficou totalmente claro o que eu quis trazer, porque realmente é um tema muito difícil para mim. Eu ainda sou uma pessoa que cai muito no ativismo, que ainda se prende muito no que já fez. Ainda tenho que liberar bastante perdão e eu oro dia após dia pro Senhor para Ele me auxiliar nisso, me ajudar nisso, a desprender mesmo da velha vida. É um caminho árduo e eu creio que isso é normal. Eu creio que é a caminhada com Cristo. É realmente um leão cada dia, né? A cada dia o seu mal, né? É cada dia lutando, cada dia perseverando e permanecendo, né? Porque realmente não é fácil. Às vezes tem as dificuldades, tem as lutas, mas a gente tem um Deus, né? Esse Deus que nos fortalece, que nos renova. Porque aqueles que permanecem, que perseveram, há um renovo. E esse renovo é o próprio Deus que nos dá, né? E ele é uma fonte insaciável, né? Ele é uma fonte que nunca vai parar de jorrar água e nunca vai faltar água. Então, ele não cansa dos seus traumas, ele não cansa dos seus surtos, ele não cansa dos seus questionamentos. Ele te ama. E diferente das coisas que você já viveu, das situações que você já passou, ele é esse Deus que permanece com você. Ele não vai te abandonar. E você não é um fardo para ele. Você não é um peso para ele. Seus questionamentos não são demais para ele. Suas lutas não são demais para ele. Mas às vezes ele simplesmente pede somente para você confiar, né? Confiar e olhar para ele e crer. E crer que ele morreu para pagar os seus pecados. E a partir do momento que você aceita e confessa ele como seu único e legítimo salvador, você ali tem uma nova vida com ele. E só vai valer dali para frente. Ele morreu para pagar esses pecados, para pagar essa vida que ficou, esses traumas, essas feridas. Então olhe para o Senhor com amor. Não olhe mais com os seus pecados ou com os pesos do passado. Coloque os olhos nele com amor, não com medo ou trêmulo. E essa é a mensagem de hoje, gente. Muito obrigado a cada um de vocês que estão ouvindo, porque eu acho de certa forma essa é a vontade, esse é meu desejo, minha vontade é de falar do Senhor em todos os meios possíveis que eu tiver como. Tem muito a aprender ainda, mas sou grato a Deus por cada um de vocês que ouvem. E que essa mensagem possa edificar vocês. E também compartilhem com quem vocês achar que precisa ouvir. Também com principalmente com as pessoas que não ouvem muito uma pregação ou vão numa igreja. Porque esse papo reto com Deus é para ser uma coisa leve, né? Que todos ouçam. Que através desse projeto, não sei se pode chamar assim, a gente também consiga alcançar vidas.
e mais pessoas conheçam a Jesus e entendam que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, um Deus fiel, um Deus justo, muito justo e misericordioso. Que mais possam ouvir e ver a graça de Deus. E, e isso eu também estendo esse convite que você, você mesmo que tem a possibilidade de gravar, que tem a possibilidade de falar de Jesus, fale, não se cale. Você tem acesso a pessoas que eu nunca vou ter acesso. Você tem acesso a pessoas que só você talvez terá acesso. E essas pessoas estão esperando você falar de Jesus para elas. Então fale. Não tenha medo, não tenha receio, fale. Fale e o Senhor faz todo o resto. O Senhor faz. Então, esse convite está estendido a você. Meu caro ouvinte, fale de Jesus. Busque conhecê-lo cada dia mais. Até esse coração seu encher de fome e sede por Deus. E no mais é isso, galera. Boa noite. Espero conseguir postar esse vídeo hoje ainda. E no mais, tamo junto. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, uma boa semana e amém.